Muito bem, Alan. Para resolver esse exercício que você comentou, a gente precisa definir a chamada velocidade relativa. E aí, para montar a equação de velocidade relativa, eu gosto de usar esse exemplo, que seria um movimento em uma dimensão, tá bem? Então, nesse movimento de uma dimensão, nós vamos definir 3 elementos. Nós vamos definir esse rapazinho que está dentro do trem como objeto. O rapaz que está fora na estação parado, ele vai ser o objeto A. Na verdade, a gente vai chamar ele de referencial fixo. E o rapazinho que está dentro do trem, sentado num banquinho aqui, inicialmente o trem pode estar parado, mas esse trem pode se movimentar tanto com velocidade positiva ou negativa, a gente vai chamar ele de B. Se o trem está parado, ou seja, se a velocidade é nula, na verdade, se o objeto se locomove com uma determinada velocidade, é como se o rapaz caminhasse no trem, vamos supor, a 1 metro por segundo. Então, a gente tem aqui que esse objeto ele possui uma velocidade que a gente vai chamar de VO. Se o trem está parado, a velocidade do objeto com relação ao referencial A vai ser igual à velocidade do objeto com relação ao referencial B. Ambos elementos aqui, A e B, concordam com a velocidade que o objeto está caminhando, tanto em relação ao referencial, que é o trem, quanto em relação ao referencial externo, que é o referencial da plataforma, o referencial fixo. No entanto, se esse trem começa a se mover, então o trem vai ter uma velocidade aqui, isso significa, na realidade, que o próprio referencial B, que é o observador aqui, vai ter uma velocidade. E aí a gente vai definir essa velocidade do trem com relação ao referencial fixo. Então, o trem está se movendo com relação ao referencial fixo. A essa velocidade entre dois referenciais, a gente já vai chamar de velocidade relativa entre o referencial A e o referencial B. E é intuitivo, porque quem está na plataforma do lado de fora vai ver o rapaz que se movimenta com a velocidade dele mais a velocidade do trem. Então, é como se o objeto tivesse uma velocidade maior nesse caso, porque a velocidade dele está sendo acrescentada à velocidade do trem. No entanto, ele poderia estar caminhando no sentido contrário da velocidade do trem, e aí o observador externo, veria ele com uma velocidade menor que a velocidade do próprio trem. Só que quando a gente trabalha com esses conceitos de velocidade relativa, a gente tem que lembrar que essas velocidades também são vetoriais. E aí, a partir do momento que você montou essa equaçãozinha, fica simples você olhar para 2 ou mais dimensões. Então, quando a gente for montar o sisteminha do exercício que você perguntou, a gente vai estar trabalhando com 2 dimensões, onde a gente tem um rio. Esse rio tem uma correnteza, que são as águas que se movimentam, e tem um nadador que vai tentar fazer uma travessia. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que as margens do rio são o referencial A. A correnteza, ela se movimenta em relação ao rio, as margens do rio que é fixa. Então, a correnteza, a gente vai dar o nome de referencial B, que é o referencial relativo. E o nadador está aqui na beirada das margens, ele vai ser o que a gente está chamando de objeto. Então, o exercício diz que a correnteza tem uma determinada velocidade, diz que o nadador pretende fazer uma travessia perpendicular, e aí pergunta qual é a velocidade que ele deverá ter com relação às margens para que ele consiga fazer essa travessia de forma perpendicular. Então, se ele quer fazer a travessia de forma perpendicular, a velocidade resultante para ele tem que ser uma velocidade nessa direção perpendicular às margens do rio.
Então, revendo o esqueminha do rio, a gente vai ter aqui a velocidade da correnteza. Então, vou colocar aqui que a velocidade da correnteza é, na verdade, o quê? É a velocidade do referencial B, que é o referencial que se move, com relação ao referencial A. O nadador pretende atravessar o rio perpendicularmente às margens, significando que ele vai ter uma velocidade resultante aí, que seria a velocidade dele, vou colocar V de O, em relação à margem, que é o referencial fixo. Só que se você está tentando atravessar um rio e tentando chegar num ponto do outro lado do rio, e você sabe que aquele rio tem correnteza, certamente você não vai iniciar a sua nadada a partir dessa trajetória perpendicular. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que jogar a direção de nado para cima da correnteza, para que ao passo que a correnteza te traz, você consiga fazer essa trajetória perpendicular. Então, o que acontece é que quando você está observando um nadador fazendo esse tipo de travessia, o que você vê é o corpo dele nadando com as braçadas, como se ele estivesse nessa direção, só que ele vai se deslocando perpendicularmente à margem do rio fazendo isso aqui. Quando a correnteza é muito forte, dá para ver isso nitidamente no processo de nado desse nadador. Então, o que acontece é que a velocidade do nadador em relação às margens, a velocidade do nadador em relação à água, ela vai ser essa aqui. Então, vai ser a velocidade do objeto em relação ao referencial que se movimenta. Então, quando a gente transpõe esses vetores, a gente vai ter aqui, então, um vetor vai ter um vetor que aponta nessa direção. No fundo, a gente vai fazer a soma desse vetor, que é a velocidade do nadador em função da água, somado ao vetor da velocidade relativa entre os dois referenciais, e isso vai resultar em um vetor que é a velocidade do nadador em relação às margens. Então, estamos escrevendo isso na forma vetorial. Aí a gente pode nomear as direções como sendo I na direção de correnteza, J na direção perpendicular à margem, e escrever a equação de, de velocidade relativa, sendo como a velocidade do objeto em relação à margem vai ser igual à velocidade do objeto em relação ao referencial que se move, mais a velocidade relativa entre os dois referenciais. Então, essa equação está batendo exatamente com a equação anterior. E quais foram as informações dadas pelo exercício? Primeiro, ele diz que a velocidade da correnteza é de 2 km por hora. Depois ele diz que a velocidade do nadador em relação à correnteza é de 5 km por hora. E a velocidade do objeto em relação às margens, a gente não sabe, e é isso que ele pede. Só que ele não deu, nesse caso, nem a velocidade, e no caso da velocidade
do nadador em relação à correnteza, ele também não nos deu o ângulo. E esse exercício que foi colocado aí é um exercício mais simples, porque eu não vou nem precisar resolver a equação na forma de vetores, porque a gente tem um triângulo retângulo aqui, a gente sabe um lado, o outro, os lados, triângulo retângulo, os lados e a hipotenusa. Então, na verdade, você tem a hipotenusa, que é o VOB, você tem esse cateto, aqui a gente vai chamar isso aqui de cateto oposto, né? Que seria o VBA, e tem o VOA. E procura, né? E você quer saber qual que é esse valor. Então, basta usar VBA ao quadrado mais, né? Mais VOA ao quadrado, que é igual a VOB ao quadrado. Aí, como a gente tem duas variáveis, basta definir a última dessas variáveis. Então, essa maneira, considerando o triângulo retângulo que é formado pelos vetores de velocidade, seria suficiente para resolver esse problema. Mas a gente tem que pensar também num caso mais genérico, onde esse triângulo não fosse retângulo e a gente não tivesse a certeza de quais seriam as direções, né? Então, para isso, o que você teria que fazer? Então, a gente definiria os referenciais I e J das margens do rio. Então, a gente ia dizer que a velocidade da correnteza em relação ao rio, que a gente chamou de velocidade de A em relação a B, ela vai ter módulo, que foi o módulo que foi dado, e a direção, que eu vou chamar de I. Enquanto a velocidade de O em relação a A tem uma direção dada, nesse caso ela diz que é perpendicular, mas poderia ser uma direção qualquer. A gente vai chamar, mas mesmo assim, o problema teria que dar pelo menos essa direção, né? Ou a velocidade, a direção de VOA, ou a direção da velocidade de OB. Então, nesse caso, ele deu a direção de VOA, que é na direção de J. E aí, então, a gente teria que escrever o vetor VOB em termos dessas coordenadas. Então, a gente teria um VOB na direção de I, então vou usar esse ângulo, vou chamar esse ângulo aqui de ângulo θ. E aí a gente vai ter que na direção de I, ele está na direção de menos I, porque está apontando para o lado contrário do eixo de coordenadas referencial que eu chamei de I, vezes, peraí, vamos fazer o contrário aqui. Quando a gente faz a decomposição desse vetor aqui, vou fazer o desenho. O vetor VOB está aqui. A gente, para decompor, a gente faz a projeção nessas duas direções. Então, a gente estaria projetando nessa direção aqui e nessa direção aqui. Se a gente chamar isso de ângulo θ, a gente vai ter VOB cosseno de θ em I e VOB seno de θ, desculpa, em J, e VOB seno de θ na direção de menos I. Então, a gente vai escrever VOB seno de θ na direção de menos I, mais VOB cosseno de θ na direção de J. Então, aqui a gente tem os três vetores requeridos, e essa equação seria a equação de velocidade relativa. E ao reescrever essa equação, então, a gente tem que velocidade de VOJ vai ser igual. Estou substituindo aqui nessa equação do movimento relativo. VOB, que é esse termo maior, VOB seno de θ na direção de I, mais VOB cosseno de θ na direção de J, mais o VBA, que é a velocidade relativa entre os dois referenciais, que é a correnteza que está na direção de I.
BA na direção de I. Bom, o que acontece aqui é que a gente tem um conjunto de termos na direção de J e um conjunto de termos na direção de I. Então, o que a gente faz é separar esses dois termos nas suas devidas direções. Então, se eu isolo os termos na direção de I, eu vou colocar aqui que em I, esse termo menos VOB, seno de θ, mais VBAI, tem que ser igual a zero. Então, vou passar esse termo para o lado de cá. VOB, seno de θ, vai ser igual o VBA na direção de I. E também em J, então a gente vai ter que o V... Eu vou aproveitar e escrever esse termo aqui primeiro. VOB cosseno de θ vai ser igual ao VOA na direção de J. Vou tirar o I aqui porque já... Bom, quais são os termos que o problema nos deu? Ele nos deu a velocidade de um referencial em relação ao outro, que é esse termo aqui. Peraí que eu apaguei. Ele nos deu a velocidade de um observador em relação, de um referencial em relação ao outro, e nos deu também essa velocidade OB, que é a velocidade do objeto em relação à correnteza. Só que a gente não tem o ângulo e não tem a velocidade do objeto em relação às margens. Então, a gente não tem duas variáveis. Só que nessa primeira equação, que é a equação que eu vou chamar de equação 2, eu consigo isolar e encontrar o ângulo. Então, a gente consegue descobrir o seno do ângulo θ fazendo VBA dividido por VOB. E aí a gente encontra o ângulo. E quando a gente encontra esse ângulo, a gente consegue calcular a informação solicitada pelo problema, que é a velocidade do objeto com relação às margens, simplesmente substituindo o valor que foi dado pelo enunciado, que é a velocidade de nado do nadador, ali os 5 km por hora, vezes o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo que a gente acabou de descobrir utilizando a equação anterior. Então, eu uso a equação 2 para achar o ângulo, e depois uso essa equação 3, que é para achar a velocidade que está sendo tratada.